O Comitê de Operações Emergenciais da Fundação Municipal de Saúde divulgou o novo painel situacional da 20ª Semana Epidemiológica de Teresina. E os números trazem a situação mais recente de atendimentos nas unidades básicas de saúde, que são porta de entrada dos atendimentos das síndromes gripais, que podem ou não ser confirmadas como casos de Covid. A gente tem aqui o resumo dos números. Você vê que a cada semana a Fundação Municipal de Saúde faz o levantamento, né? São as chamadas semanas epidemiológicas. Você vê aí, desde a primeira, nós já estamos na 20ª Semana Epidemiológica de 2021. Esse levantamento foi feito entre os dias 16 e 22 de maio. Aí, em amarelo, são os casos que são confirmados, né, da Covid-19. Em vermelho são os casos de síndrome respiratória aguda grave e os óbitos em preto. E nós temos aqui um outro gráfico que traz o resumo dessas informações. Aqui, de acordo com o Comitê de Operações Emergenciais da Fundação Municipal de Saúde, os atendimentos por síndrome gripal, eles aumentaram em 4% nessa 20ª Semana Epidemiológica. Também houve um aumento de 2% nos casos confirmados da Covid-19. As internações caíram 17%, as internações por síndrome respiratória aguda grave. O RO de casos confirmados desceu também de 1,05 para 0,91. E nós temos aí a estabilidade dos óbitos da Covid, as solicitações dos exames de RT-PCR caiu um pouquinho, 2%, e a positividade dos testes cresceu um pouquinho, né? Saiu de 28% para 29%. Sobre esses números, nós vamos conversar agora ao vivo com o médico Valfrido Salmito, que é infectologista e integrante do COI Municipal. Oi, doutor Valfrido, bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos. Doutor Valfrido, os epidemiologistas, os médicos, os técnicos do Comitê de Operações Emergenciais olham para esses números toda semana. De acordo com a 20ª Semana Epidemiológica, dá para fazer uma projeção para os próximos dias aqui na nossa capital? Nádia, a gente olha para os números e olha ainda com muita preocupação, porque a gente sabe que o primeiro indicador, né, da Covid-19 é a procura por atendimento de casos de síndrome gripal. E como você pôde perceber e narrou muito bem aí, temos números elevados de casos de síndrome gripal que podem posteriormente se confirmar em Covid-19. Por isso, a nossa preocupação. Toda vez que a gente tem um número elevado de síndromes gripais, qual é a nossa tendência? A tendência é que posteriormente, em 2 ou 3 semanas, alguns desses casos de síndrome gripal, eles convertam para síndrome respiratória aguda grave, e aí é necessário fazer internação hospitalar ou internação em ambiente de terapia intensiva. E por último, daqui a 3 ou 4 semanas, 5 semanas, até, às vezes até mais, essa síndrome gripal, que hoje é apenas uma síndrome gripal, ela evolua para óbito. Então, a gente sabe que os casos estão em estabilidade, mas a gente sempre olha com preocupação, Nádia, porque esses casos de síndrome gripal, eles podem eventualmente serem confirmados com Covid. Então, esse é o primeiro sinal de alerta que a gente faz para a Fundação Municipal de Saúde e para todo o Estado, que estamos em níveis elevados ainda de síndrome gripal e ainda temos um nível elevado de ocupação e de internações. Pois é, doutor Valfrido, e o senhor acha que esses números que não são tão bons nesse momento, porque já projetam aí um provável crescimento aí nas próximas semanas, eles ficam relacionados com a flexibilização das medidas que haviam sido endurecidas e aos poucos começam a ser normalizadas? Nádia, a flexibilização das atividades econômicas, ela tem relação, de fato, com um aumento do número de casos aqui no Piauí, no Brasil e no mundo. Toda vez que se flexibiliza, a gente tem um repique, um aumento do número de casos. O que a gente tem de notícia positiva é que os casos de síndrome respiratória aguda grave, como você vê no gráfico, eles tiveram uma redução considerada significativa. Isso é bom. Mas a gente sabe também que novos casos a partir da flexibilização podem surgir, como você está vendo no gráfico, e surgiram, e isso pode depois evoluir para síndrome respiratória aguda grave. O que a gente tem que ter em mente? A gente tem que ter em mente que, se todos nós, e eu também quero, e toda a sociedade quer a flexibilização, quer que as atividades econômicas retornem,
e que a gente não tenha que fazer medidas mais restritivas, as pessoas têm que ter a conscientização de ter todos os cuidados. Porque se isso não acontecer, se a gente voltar a ter números mais graves, ou seja, se a gente voltar a ter internações em número maior, essas medidas restritivas elas voltarão e podem voltar com uma força ainda maior, haja vista a gente ter a circulação de variantes de preocupação, que são variantes que podem causar mais infecções com uma transmissibilidade maior e com uma rapidez ainda nunca vista, já que a gente já viu aí o estrago que o coronavírus faz. Mas assim, temos aí a possibilidade de circulação de variantes ainda mais agressivas. Agradecer ao Dr. Valfrido Salmito, que é médico infectologista, integrante do Comitê de Operações Emergenciais da Prefeitura de Teresina, conversando com a gente hoje aqui ao vivo no Notícia da Manhã. Dr. Valfrido, muito obrigada. Um ótimo dia para o senhor. A preocupação das variantes sempre, né, gente?